Então, vamos lá. Hoje, deixa eu só abrir aqui a tela. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Acho que ainda não, né? Logo. Óbvio. Então, a aula de hoje, a gente vamos ver aí sobre o conteúdo de logaritmo, tá? Esse conteúdo vocês encontram no volume 3 do módulo, tá? Módulo 13, Matemática 1, página 380. Tá? Então, lá no módulo, o volume 3. Então, aí o conteúdo da aula de hoje, que é o logaritmo, tá aí no caso o material que vocês encontram, e aí a gente vai estar vendo, tá, as definições e as propriedades aí envolvendo aí o logaritmo. Bom, então lá, esse aqui são imagens lá a foto aqui lá do próprio módulo, tá? Então, quem tiver com o módulo aí e quiser acompanhar pelo módulo, ótimo. Se não, eu já trouxe aqui os que a gente vai estar vendo aí, tá? É a página lá do módulo 388, tá? Isso aqui, 388. Bom, então as definições e propriedades aí do logaritmo. Sendo A e B números reais positivos e A diferente de 1, define-se logaritmo de B na base A como o expoente x, que satisfaz a elevado a x igual a b. Tá? Então, aqui está a definição do logaritmo, e aí a gente vai encontrar aí, no caso aí, a fórmula assim, tá? Log de b na base a. Tá? A gente se lê assim, log de b na base a. E vai ser igual aqui a x. Então, x aqui, digamos, é o resultado, é o que a gente chama de logaritmo. Então, aqui, para a gente saber esse valor de x, basta a gente colocar a base, que é o azinho, o a elevado ao expoente x igual ao resultado aqui de b, esse b que aparece aqui, tá? Então, para a gente entender ou resolver um logaritmo, a gente precisa saber as propriedades também da potência, né? Potenciação. Então, por isso que a matemática ela é relacionada um conteúdo com o outro. Então, e para a gente chegar lá na função logaritmo, a gente tem que entender essas propriedades aqui do logaritmo, certo? Bom, então aqui a forma de leitura, né, ele traz aqui, ó, em que B é chamado de logaritmando, A é a base e X é o logaritmo, certo? Dentro aqui dessa fórmula aqui que a gente está vendo aqui, ó, tá? Logaritmo de B na base A, e o resultado é X. Então, cada letrinha dessa aqui tem o seu nome aí, né? A sua definição. Continuando aqui, ó, vem aqui os exemplos, né? Eu trago aqui alguns exemplos aqui para a gente. Então, vamos lá entender cada resolução de exemplo desse aqui. Esse primeiro aqui, ó, log de 8, logaritmo de 8 na base 2. Bom, então o resultado aqui é 3. Por que é 3? Fazer aqui na frente, né? Porque o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. A gente tem que sempre pensar, o igual está aqui na resolução aqui em cima, na fórmula, a gente tem que pensar em um número, um expoente, em que a gente pega o valor da base, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo aqui, tá? Esse primeiro aqui. O logaritmo de 8 na base 2. Então, tem que pensar qual que vai ser o expoente dessa. Entendeu? Deixa eu ver aqui que a caneta não. Base 2. Deixa eu ver se.
essa aí. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente para ver se vai. Só um minutinho aqui. Logaritmo tá aqui. Bom, vou tentar agora para ver se vai, né? Tá uma falha técnica aí. Bom, então apareceu aí novamente para vocês. Então, aqui, voltando lá, né, no nosso primeiro exemplo aqui, logo de 8 na base 2. Então, a gente precisa entender que uma base 2 elevada a um determinado expoente, e que o resultado é igual a 8. Então, a gente tem que pensar nesse determinado expoente. Então, a gente volta lá para a potenciação, né? Qual que é o expoente que deve ficar aqui sobre essa base 2 para que o resultado é 8. Então, terá que ser o expoente 3, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, certo? O ritmo é isso. Só que aí, agora, a partir daí, a gente vai avançar, né? Tem algumas outras propriedades aí, certo? Mas, em tese, é isso. A gente entendendo a potenciação, a gente consegue aí resolver o logaritmo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, ele nos traga aqui um logaritmo de 100 em uma base que está, digamos aqui, oculta, né? Então, aí é aquela questão do logaritmo decimal, tá? Chamamos de logaritmo decimal, que é de base 10, tá? É o logaritmo de base 10. Então, sempre que tiver oculto, tá? O logaritmo aqui não aparecer a base, sabemos aí que corresponde a 10, certo? Então, aí, a partir daí, a gente vai pensar no seguinte: qual que é o expoente do número 10 para que o resultado dê 100? Então, aí, a partir dessa informação, a gente vai, o quê? Lembrar lá, né, qual que vai ser esse expoente, 10, repetir quantas vezes aí para que o resultado dê 100? Então, número 2, né, expoente 2, porque 10 vezes 10 igual a 100. Continuando, né, a gente tem aqui nesse terceiro exemplo, temos logaritmo de 1 sobre 81 na base 3. Então, trazendo para cá, a gente vai ter que pensar o quê? Qual que é um expoente aqui, em cima desse 3, o expoente do 3, para que o resultado dê 1 sobre 81. Bom, aí aqui já envolve aquela propriedade lá do negativo, né? Expoente negativo. Não sei se o professor chegou a entrar professor lá, né, quando explicar a função exponencial, se ele chegou a explicar essa parte, né, de expoente negativo. Eu acredito que sim, né, porque na propriedade da função exponencial a gente utiliza muito disso. Quando a gente precisa achar um determinado, porque sabemos que assim, o valor aqui da base 3, para a gente chegar em 81, seria multiplicar aí pelo expoente 4. Desculpa interromper, é que Suzy vai conseguir entrar, o senhor pode aceitar ela? Sim,
É só enviar a solicitação, eu consigo aqui, tá? Pode entrar. Tá bom, obrigada. Então, voltando aqui, ó, a base 3, eu preciso multiplicar aqui pelo expoente 4, né? Que para chegar em 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, pensando nisso, só que aí eu tenho que lembrar que eu preciso chegar nesse 81 no denominador. Então, para chegar no denominador, é só inverter o sinal, certo? Então, eu sei que o 3 aqui, a base 3, para me chegar em 81, eu tenho que multiplicar ele aqui, ó, 4 vezes. Então, o expoente eu já sei que aqui vai ser 4. Então, aqui, ó, basta eu inverter o sinal, né? Que no caso aqui é o negativo, ele colocar ele como negativo, ele desce para o denominador. Porque uma vez que você vai calcular o expoente negativo, que no caso menos x, simplesmente ele vai passar para o denominador, né? Com esse sinal positivo, tá? Então, aqui, se eu já identifiquei que a base 3, para mim chegar no valor de 81, é o 4, então aqui esse valor desse x aqui vai ser 4. Porém, menos 4 está aqui o resultado aí do logaritmo. Certo? Alguma dúvida nesse aqui? Nesse aqui a gente já precisou, no caso aí, da propriedade, de noção da propriedade de expoente negativo. Certo? Professor, Sim? essa multiplicação aí de 3 vezes 3 vezes 3 aí 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3, como é que faz assim? Isso, 9 vezes, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Opa, 81. Certo? Sim, obrigado. Então, aí é a potenciação. O expoente, ele identifica quantas vezes a base vai repetir. Bom, então aqui, avançando, né? A gente tem aqui esse outro exemplo aqui, ó, logaritmo de 25 na base 1 sobre 5. Então, vamos lá, respondendo ele, vou fazer aqui embaixo mesmo, mudar aqui de cor para não identificar aqui. Então, aqui a gente tem que pensar o quê? Eu preciso chegar, eu tenho que primeiro entender que essa base aqui, ó, no caso aí é 1/5, 1 sobre 5, qual vai ser o expoente, vou colocar aqui um x, para que o resultado dê 25. Observe que esse 5 aqui, ó, eu sei que ele elevado ao quadrado dá 25, não é isso? 5 aqui, ó, 5 elevado ao quadrado dá 25. Só que é o contrário aqui, digamos que é o inverso da questão anterior, né? A gente tem aqui um formato de fração, e aqui a gente já tem aqui um valor aqui, sem estar no formato, né? Tem o 25. Então, aqui, o inverso da anterior, a gente também, no caso aqui, basta a gente inverter aqui o sinal. Ao invés de colocar aqui ao quadrado, eu vou colocar menos ao quadrado, né? Que é menos 2. Por quê? Resolvendo aqui, ó, 1 sobre 5 elevado ao expoente menos 2. Vou colocar aqui, então, menos 2. Menos 2. Bom, quando a gente vai resolver a situação dessa, o que a gente precisa fazer? Eu preciso passar todo esse valor aqui, ó, para o meu denominador. Então, eu vou manter o 1 aqui em cima, e no denominador eu vou simplesmente repetir esse valor aqui, ó, que é 1/5 elevado ao expoente, só que agora ele passa a ser positivo. Aí agora sim, né, eu vou chegar aqui no valor de o 1 no numerador mantém, e aqui, ó, 1 ao quadrado igual a 1. 5 ao quadrado é igual a 25. Bom, então aqui agora tem aqui uma divisão de fração, né? O qual a gente mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Então aqui, ó, fazendo esse outro espaço aqui, ó, vou manter a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso
modificar aqui, né? Quem é o denominador passa a ser numerador, quem é numerador passa a ser denominador, tá? Propriedade lá de divisão de fração. Então, aqui o 25 vai para o numerador e o 1 desce. Bom, 1 vezes 25, 25. 25, 1 mantém aqui embaixo, dividido por 1 é o próprio 25. Bom, então, viu que a gente chegou no resultado que a gente queria aqui anteriormente? Então, por isso a gente utilizou o menos 2, tá? Que no caso aí, para a gente chegar na solução, tá? Só uma, no caso aí, a correção aqui, né? Que parece que aqui não apareceu o menos, ele apareceu aqui, ó. Então, foi um erro aí do livro, tá? Se vocês observar aqui, é 2 positivo. Só que aí, no caso, 2 positivo está errado, né? Tem que ser o 2 negativo. E foi o que ele utilizou aqui nessa outra. Certo? Alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo, né? Então, avançando aqui, ó, nesse outro exemplo, temos aí, ó, logaritmo de 7 na base 49. Então, logaritmo de 7 na base 49. Então, o resultado aí igual a meio. Eu vou só abrir uma nova, né, para mim, uma nova folha aqui, ó. Para mim resolver aí, que essa aqui já Bom, então o exemplo lá, ó, ele nos traga a situação de logaritmo de 7 e a base aqui é 49. Bom, então aqui, ó, o que eu preciso primeiro entender, né? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, qual que é o expoente aqui do 49 para que o resultado dê 7. Bom, aí a gente sabe que 7 aqui seria o resultado da raiz quadrada de 49, né? Raiz quadrada de 49 que é igual a 7. Então, tenho que pensar o seguinte, aqui tem dois passos aqui, dois caminhos aqui para a gente entender, né, essa questão. Primeiro, a gente pode utilizar o mecanismo aqui de deixar na mesma base, que é o quê? Fatorando. Eu vou fatorar aqui o 49, eu vou fatorar que é o quê? Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, esse 49 eu posso representar ele, ó, na 7 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 7 elevado ao quadrado, só que aqui, no caso, tem um expoente x, né? Não posso esquecer desse x, que é igual a 7. Então, aqui eu vou simplificar as bases aqui, ó, que 7 por 7 dá 1, 7 por 7 dá 1. Então, o que nos sobrou aqui, ó? Esse 2 aqui, ó, na propriedade a gente multiplica, né? 2 vezes x. Então, aqui, ó, temos 2x é igual a 1. Bom, então aqui esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, então logo x é igual a 1 sobre 2, certo? Então, por isso que o logaritmo de 7 na base 49, o resultado é meio, certo? Outro caminho, no caso, para a gente chegar nesse valor aí, ó, seria a ideia de a gente pensar em deixar esse valor aí, no caso aí, em formato de raiz, né? Que é o quê? Quando eu penso aqui de raiz quadrada, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o valor aqui que eu coloco aqui no índice da raiz e qual que é o expoente aqui. No caso aqui, esse expoente aqui, ó, no caso é o 1, né? Eu coloco 1 para manter o 49, é o próprio expoente 1.
E aqui, no índice da raiz, que sempre é raiz quadrada, existe um 2 aqui, né? Ele aparece oculto, mas existe um 2. Então, para que o resultado aí dê 7, né? Raiz quadrada de 49, o resultado é 7. Então, eu vou simplesmente pegar essa fração, né? Que deu aqui. Qual que é? Como que a gente monta essa fração? Então, o valor desse x aqui, ó, ele é o seguinte, sempre o número, o expoente que fica aqui dentro aqui da raiz aqui, ó, ele vai para o numerador e esse que está aqui fora aqui vem para o denominador. Tá? Então, por isso aqui o valor desse x, a gente representa ele como um meio, tá? É 1 sobre 2. Então, tem esses dois entendimentos aí que o aluno pode perceber e calcular aí dessa maneira aí, desde que você chega no resultado, que é o objetivo, né? Tranquilo? Conseguiram entender aí essa situação? Certo, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Opa, foi nessa aqui. Então, a gente concluiu aí, no caso, esses exemplos, né? Eu trouxe umas outras situações aqui. Eu vou até, no caso, passar aqui para outra folha aqui para a gente resolver ela aqui, ó. Bom, então, os outros exemplos aqui, né? No caso, esse aqui não vai ter no módulo, tá? Só foram os exemplos clássicos que eu senti a necessidade de mais exemplos lá no livro. Bom, então aqui ó, temos aqui esse item A. O item A aqui foi o quê? Logaritmo de 36 na base 6. Então, qual que é o expoente? O expoente aqui do 6 para que o resultado dê 36? Expoente 2. Certo? Então, logaritmo de 36 na base 6, resultado 2. Logaritmo de meio, ó, logaritmo de meio, 0,5, se lê meio, né? Na base 2. Bom, então aqui a gente vai ter que pensar o quê? No caso aqui, o exemplo aqui, ele já traga basicamente a resposta, né? Ele não vem assim como que você chegou nesse resultado. Muitos alunos, às vezes, têm essa dificuldade. Então, aqui, ó, eu posso representar dessa seguinte maneira, ó, logaritmo de, eu vou colocar aqui em forma de fração, tá? Que é 1 sobre 2, né? Meio é 1 sobre 2, na base 2. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho que pensar qual que é o expoente desse 2 para que o resultado dê isso, ó, 1 sobre 2. Aí lembra daquela questão lá, ó, eu preciso pensar em um expoente negativo para que essa base aqui ela desce para o denominador. Bom, para 2 chegar em 2, eu já sei que o expoente aqui deve ser 1, tá? Porque 2 elevado ao expoente 1 é igual a 2. Porém, esse 2 ele está no denominador, então logo eu preciso saber aqui ó, que esse expoente ele tem que ser negativo. Logo, conclui-se que esse expoente será menos 1, certo? Aqui, o item C. O item C temos logaritmo de 1 na base 10. Então, aqui a gente tem que pensar no seguinte, qual que é o expoente do 10 para que o resultado dê 1? Então, a gente vai ter que voltar lá nas propriedades da potência e lembrar, né, que sempre o expoente aqui 0, quando o expoente aqui for 0, independente de qual seja a base, sempre será 1. Tá? Então, aqui, simplesmente, o valor de x aqui terá que ser 0, né? Porque 10 elevado a 0 igual a 1. Então, por isso, o logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0. Certo? Então, aqui, por último, esse item D aqui, vou fazer ele aqui. O item D, ele traga o quê? Logaritmo de 12 e a base é raiz cúbica aqui de 12. Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte aqui, ó. Vou escrever essa base, no caso aí, ó, logaritmo de
de a raiz quadrada de 12 aqui, raiz cúbica, né? Desculpa, raiz cúbica, porque tem um 3 aqui, ele vem para o índice aqui da raiz, e o resultado aqui, ó, tem que ser igual a 12. Então, eu tenho que pensar qual que vai ser aqui o valor desse expoente x para que o resultado dê 12. Bom, aqui eu preciso lembrar assim, qual que é o número que eu simplifico, né? Porque se a base aqui, ó, dentro dessa raiz, tem o 12, qual vai ser o número que eu consigo simplificar essa raiz? Se aqui é raiz cúbica, eu preciso de um 3, né? Então, no lugar desse x aqui, eu vou substituir por 3. E aí eu simplifico 3 pela raiz cúbica. E aí, resulta em 12. Então, por isso aqui está o resultado 3, certo? Então, assim, a gente, logaritmo, ele envolve aí todas as propriedades aí da potenciação, né? Então, a gente utiliza bastante as propriedades da potência. Então, é de muita valia a gente rever todos os conceitos de potenciação para a gente compreender melhor o logaritmo. Uma coisa está relacionada à outra, né? E essas propriedades também servirão para funções logaritmo, função exponencial, né, que uso bastante. Acredito que o professor, não sei se é a aula de amanhã que ele vai estar explicando, foi a aula anterior, não me lembro, ele me passou que ia trabalhar, mas eu não sei se ele já trabalhou. Mas o fato é que a gente precisa estar resolvendo questões disso para a gente ganhar ter um certo domínio, né? Deixa eu só voltando aqui, ó. A gente resolvemos esses exemplos, né? Aí ele traga aqui, ó, o livro traga aqui essas condições aqui, né? Chamamos aí de condições de existência, para, digamos, o logaritmo ser real, né? Ele traga aqui, ó, essas condições que o A, ele precisa, estou lendo aqui, tá? Esse A, ele precisa ser maior do que zero e ele precisa ser diferente de 1. O A é o que se refere? À base, tá? Então, aqui dentro do logaritmo, aquele valorzinho da base, ele tem que ser sempre maior do que zero e ele tem que ser diferente de 1, certo? Para que exista o correspondente, certo? E, assim também, temos a condição de existência para o B. É o valorzinho de B, ele tem que ser sempre um número maior do que zero para que existe valor correspondente, certo? Então, existem essas condições aí de existência. Então, aqui o exemplo que ele traga aqui, ó, para os valores de x, logaritmo de x mais 1, e no caso x mais 1 na base, e aqui temos o logaritmo de 3 menos x. Então, na definição, fica aqui, ó, 3 menos x tem que ser maior do que zero, porque no caso ele está representando aqui o valor de b, né? O valor de b, ó, nessa primeira aqui, condição. Então, o 3, ele passa, né? Ele passa para... Aqui temos aqui uma inequação, né, de primeiro grau. E no caso o x aqui, ó, x fica menor do que 3. Então, para que esse logaritmo, no caso, ele atende aí essa condição de existência, esse x ele tem que ser menor do que 3, certo? Porque senão qualquer outro valor diferente disso seria aqui, ó, um valor negativo. E sabemos que a condição, ó, tem que ser número maior do que zero, ou seja, valor positivo. Ok? Então, aqui, para a base, temos a condição, caso o exemplo que foi citado aqui, ó, x mais 1. Então, representando aqui, ó, x mais 1, teremos que x tem que ser maior do que menos 1. E x aqui sendo maior do que menos 1, esse
temos aqui, ó, que ele tem que ser, no caso, diferente de 0 e diferente de 1, certo? Porque é a condição que satisfaz aqui, ó. O A ele tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, para atender aqui essa base, esse x aqui, ele vai ter que ser qualquer valor maior do que menos 1, desde que ele seja atenda essa condição aqui, que ele tem que ser maior, diferente de 0 e diferente de 1. Certo? Então, aí é as condições aí de existência. Bom, então, avançando aqui, esses aqui foi, no caso aí, os exemplos, né, que eu já resolvi para vocês. Continuando. A minha aqui já vem lá no módulo, tá? Isso aqui também está lá na página 388. Consequências imediatas. Tá? Então, são propriedades que, digamos ali, de imediato você já obtém resultados, né? Sejam A, B e C pertencentes aos conjuntos dos números reais diferente de 0 e positivos, e A sendo diferente de 1, K pertence ao conjunto dos números reais. Então, aí vem as condições, né? Quando a gente tem a primeira situação, quando a gente tem um logaritmo de 1 à base A, sempre o resultado vai ser 0, certo? Por quê? Porque para a gente, na potenciação, para a gente obter o resultado 1, a gente precisa colocar um expoente 0 em qualquer base que apareça aqui, tá? Independente se essa base aqui vai ser um número em formato de fração ou de raiz quadrada, sempre o expoente terá que ser 0 para que o resultado dê 1, certo? Então, são condições, no caso, consequências imediatas, ou seja, você logo, são propriedades que logo você já tem esse resultado, independente de qual que seja o valor. Essa segunda condição é que, quando a gente tem o mesmo valor para a base e para o logaritmo aqui, o logaritmando, né, que chamamos, logaritmando, A e A, ou seja, mesmo valor. Sempre quando for o mesmo valor, o resultado vai ser 1, certo? Porque imagina qualquer base que você tenha, imagina que qualquer base que você tenha aqui, colocar um valor aqui, ó, e você precisa chegar nesse mesmo valor. Então, o expoente terá que ser 1, certo? Então, sempre esse mesmo valor. A terceira condição aqui, logaritmo de A elevado a K na base A. Então, sempre quando você tiver um expoente aqui no logaritmando e a base for a mesma aqui, ó, do logaritmo, o resultado vai ser o mesmo valor do expoente. Tá? No caso aí, a letrinha K. Certo? Então, isso aqui são condições. Aqui já temos aqui, ficou bem, deixa eu ver se eu aumento aqui. Então, vai subir. Bom, então aqui ó, a gente tem saiu aqui. A gente tem aqui essa quarta condição aqui, que é quando a gente tem uma base A, a base aqui, ó, A, e o expoente aqui, ó, logaritmo de A na base B. Então, simplesmente, o valor aqui, né, o resultado vai ser esse valor aqui de B. Uma vez que, no caso aí, a gente está trabalhando com um logaritmo em formato aí de expoente, né? Imagina que esse valor aqui vai ser o expoente dessa base A. E a mesma base que está aqui é a mesma base do logaritmo. Então, simplesmente se repete o mesmo valor que tiver logaritmando, né? Uma última condição aí, quando a gente tem logaritmo de A, no caso assim, logaritmo de B na base A,
igual, uma igualdade aqui, né? Logaritmo de C na base A. Então, quando for a mesma base e está dando essa condição aqui de igualdade, então esse valor de B vai ser o mesmo valor de C, tá? Esse aqui, o mesmo valor de B vai ser o mesmo valor de C. São condições aí. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Logaritmo de 1 na base 2, a gente já resolvemos algo parecido com isso, né? Sempre quando a gente precisa chegar em um valor aqui de 1, sempre o expoente vai ser 0. Aqui a gente tem, no caso, a mesma, tá vendo? O A aqui é igualzinho ao B, sempre quando a gente precisa chegar nesse mesmo valor, o expoente vai ser 1. Foi esse exemplo do Y aqui que eu passei. Então, sempre vai ser o expoente 1. Aqui a gente já tem a situação que o valor de A é o mesmo valor de B, 3 e 3, então o resultado vai ser o próprio expoente, no caso aí menos aí de 5. E aqui a gente tem a outra situação, que é aquela última lá, última não, que seria no caso aqui o item 4, né? A gente tem uma base e o logaritmo está com um formato aqui de expoente, e a base do logaritmo é a mesma base aqui que a gente quer procurar aqui, ó. No caso aqui, o resultado é o valor do expoente 27, certo? Então, são exemplos aí de situações imediatas, né, que chamamos. Ou seja, logo de cara já tem o resultado. As propriedades, sejam A, B e C, dentro pertencentes ao conjunto dos números reais, eu estou acompanhando aqui também o chat, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, surgir, pode estar interrompendo a qualquer momento e questionar, né? Tá? Por enquanto, o chat está ok, né? Estamos conseguindo entender aí. Querer rever, repete tal exemplo e a gente vai avançando, certo? Então, aqui, continuando, para repetir aí qual que é o exemplo. Você quer que repita aí? Esses Não últimos ficou aí, claro? professor. Oi? Esses últimos Os aí. últimos? Os últimos, temos aqui, né? Esses últimos exemplos, que no caso aqui são exemplos voltados para essa situação imediata, tá? No caso, aqueles resultados que, digamos que não precisam nem, não tem, assim, uma maneira de a gente calcular. A gente já, de imediato, a gente já sabe que será aquele resultado, né? E, por exemplo, esse primeiro exemplo, pegando aqui, a gente tem que pensar o quê? Qual que é o expoente desse 2 para que o resultado dê 1? Então, sempre aqui vai ser 0. Sempre que você está procurando um logaritmo de tal número para chegar aqui no 1, independente de qual seja o valor dessa base, o resultado sempre será 0. Certo? Por que isso? Porque aí você precisa entender aquela questão lá, né? O expoente, imagina que você tem a base 2, 2 elevado a um expoente x, e o resultado tem que ser aqui igual igual a zero, né? O x aqui, ele tem que ser igual a zero, para que o resultado dê 1, tá? Também que eu está deixando a desejar. Então, aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui. Então, aqui, entendeu porque a gente tem que ter aqui, no caso, o expoente 0 para que o resultado aqui dê 1, certo? Por isso que, no caso, o logaritmo de 1 na base 2 é. Esse outro segundo exemplo aqui, ó, por que, no caso, o resultado aqui é igual a 1? Porque a mesma base que eu tenho aqui é o que eu preciso chegar,
Tá? Então, aqui a gente tem uma base aqui que é raiz quadrada de 7. Imagina, raiz quadrada de 7 a gente nem tem raiz exata, né? Mas a gente não precisa preocupar qual que é a raiz quadrada de 7. A gente vai ter que preocupar em achar que qual que vai ser esse expoente para que o resultado dê a própria raiz quadrada de 7. Então, assim, se eu quero chegar no mesmo valor, basta eu que, colocar aqui nesse expoente 1, porque o 1 simplesmente se repete, né, o valor da base. Então, por isso aqui, ó, o resultado já é imediato 1, né? Então, você não precisa preocupar em achar a raiz quadrada de 7 para depois preocupar em achar o logaritmo. Não, que você já tem, digamos, resultado imediato. Por isso que a propriedade aqui, ó, são consequências imediatas, né? Que traga aqui como a situação. Bom, então, aqui, ó, nesse outro exemplo aqui, ó, ele nos traga, no caso, a situação em que o mesmo valor aqui do B, o B, no caso aqui, ó, esse valor 3, é o mesmo valor aqui do A. E a gente tem um determinado aqui expoente nesse resultado, nesse valor aqui. Então, sempre, você não precisa preocupar com, no caso, a raiz quadrada de 5. Não existe raiz exata, mas não precisa. Nessa situação aqui, ó, digamos que ele já traga essa situação para saber se você tem o domínio da propriedade, né? Então, sempre que você chegar na situação em que o mesmo valor de B é o mesmo valor de A, tá vendo? O 3 se repete, basta eu manter esse expoente. Então, a resposta aqui vai ser o menos raiz quadrada de 5. Tá? Ou qualquer outro valor que aparecesse aqui, ele ia apenas repetir. Por quê? Por conta da propriedade que, para a gente chegar nesse determinado valor aqui, imagina que é o quê? Sempre, para resolver o logaritmo, eu tenho que pensar, né? Esse 3 aqui é a base. Qual que vai ser esse expoente x para que o resultado dê 3 elevado a menos raiz de 5? Bom, se eu preciso chegar em 3 elevado a menos raiz de 5 e a base aqui é a mesma, simplesmente eu vou pegar aqui no lugar desse x, vou colocar o valor, né? Vou trazer ele por aqui, ó. Vou pôr 3 elevado ao expoente menos raiz de 5. Porque é o mesmo valor. Eu vou manter aqui o mesmo resultado. Certo? Então, por isso que apenas se repete. Certo? Então, são as propriedades aí que chamamos de consequências imediatas. Ok? Então, aqui avançando aqui nas propriedades, seja o valor de A, B e C pertencente aos conjuntos dos números reais, tal que seja diferente, no caso aqui, ó, de 0 e os números positivos, sendo A diferente de 1 e alfa, beta, pertencente aos números reais, sendo N pertencente ao conjunto dos números naturais. Isso aqui são simbologia, tá, pessoal? Então, digamos que você não precisa preocupar com esses sinais. Tem muita gente que já, de imediato, o professor nem sei o que significa esse símbolo, nem esse. Não precisa, é só uma representação simbólica. O que você precisa entender são as propriedades, né? No caso aqui, vamos pegar essa primeira propriedade. Temos aqui logaritmo de B que multiplica C a uma base A. Opa, aqui se trata de uma multiplicação, que eu tenho um produto. Então, sempre quando a gente tem uma situação como essa, eu posso simplesmente separar eles em formato que logaritmo de B na base A, mesma base, se repete, e tenho aqui uma somatória. Eu vou somar com o logaritmo de C, certo? Então, é uma das propriedades aí, isso aqui chamamos de propriedade aí, no caso, do produto, certo? Logaritmo, temos aqui a propriedade do produto, ok? Porque em algumas determinadas situações, por exemplo, eu não tenho aí a raiz, digamos assim, a raiz quadrada de um logaritmo exato, digamos, supondo de 20. Eu não tenho um logaritmo de 20. Mas digamos que o exercício ele me deu o resultado de 10 e o resultado de 2.
Ou então eu posso multiplicar. 10 vezes 2 dá 20. Então, aqui eu vou fazer ele separado e aí depois eu só multiplico, aqui eu somo os valores, tá? Porque, digamos que de propósito, só vou trazer uma situação aqui que atende essa propriedade, certo? Eu vou, digamos, colocar aqui o exercício logaritmo de 20 na base 2. Imagina que eu preciso aqui chegar no expoente do número 2, que o resultado dê 20. A princípio não tem, né? Número assim exato. Mas só que aí o exercício já pediu para a gente considerar. Lá no texto da questão já pediu para a gente considerar, né? Logaritmo de 2 é determinado valor, x, e logaritmo de 10 é determinado valor, y. Opa, então eu vou separar. Eu sei que para mim chegar em 20, eu coloco o logaritmo de 2 e logaritmo de 10, que 2 vezes 10 é igual a 20. Aí depois no resultado aqui eu vou apenas somar, tá? Que é a propriedade aqui, ó, que dá essa condição, certo? Então, existe essa primeira aí, possibilidade. Vamos ver aqui o item 2 agora, que é uma outra propriedade, que é a propriedade do quociente, ou seja, divisão, né? Então, sempre, quando a gente tiver uma situação de divisão, beta dividindo por c, a gente pode utilizar aqui, ó, o mecanismo de subtração. Então, logaritmo de b na base a, subtraindo logaritmo de c na base a, certo? Mesma situação do exemplo anterior, certo? Se, digamos que o exercício ele não deu aquele valor que a gente não tem exato, mas aí ele nos forneceu outras informações que se eu fazer uma divisão, eu vou chegar naquele resultado. E aí a gente aplica aqui a subtração, certo? Depois a gente vai estar vendo cada uma dessas propriedades, a gente vai estar vendo exemplos. E aqui tem outra propriedade aqui, essa 3, que é quando a gente tem um expoente no B aqui, tá? Quando a gente tem um expoente nesse logaritmando B, a gente simplesmente pode passar ele aqui multiplicando. Esse mesmo expoente ele vai multiplicar o resultado daquele logaritmo, certo? É uma outra propriedade de condição. Avançando aqui, temos aí essa última aí, essa quarta propriedade aqui, que é quando a gente tem, no caso aqui, um expoente na base. Então, quando a gente tem esse expoente na base, a gente pode simplesmente colocar ele aqui, ó, em forma de fração e trazendo ele para o denominador e multiplicar o valor daquele logaritmo sem o expoente, certo? Então, tem essa condição também aí de propriedade, certo? Ainda tem mais a propriedade 5 aqui. A condição aqui, ó, nessa situação 5, é que quando a gente tem dois expoentes, no caso, tanto na base quanto no logaritmando, a gente simplesmente, o mesmo do anterior, o que está o expoente da base, ele sempre vem para o denominador. E o expoente aqui do que está no logaritmando, ela é parecida com a 3 lá, né? Idêntica com a 3. E quando é o expoente que está no B, ele vem aqui para o numerador. Então, por isso que a gente pode, digamos, para simplificar o nosso logaritmando, a gente pode simplesmente transformar esses expoentes em formato aqui de fração, sempre obedecer essas ordens, tá? O do Bzinho aqui, ó, o expoente do B, ele vem para o numerador, e o expoente do A, que é a base aqui, ele vem para o denominador, certo? E aí depois a gente vai calcular o logaritmo de A na base B. Certo? Então, são as propriedades. Aqui, a gente tem aqui os exemplos, né, que ele nos trouxe. Vou diminuir aqui para a gente ver toda a tela. Bom,
Então, aqui temos o primeiro exemplo. Foi dado aqui o que? Aquela lá da soma, ó. A gente tem um logaritmo de 2, logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de 5 na base 10. Oba, lembra que a soma, ela é ó, a mesma questão do produto? Eu posso transformar, se é a mesma base aqui, ó, eu posso transformar ela no produto. Então, aqui, eu vou trazer aqui para mim, digamos, chegar aí, no caso, aí, como chegou nesse resultado, né? Que eu já trouxe aqui direto o resultado igual a 1. Então, aqui, ó, simplesmente foi feito o quê? Logaritmo. A base aqui é 10, a mesma base ó, nos dois, tanto no logaritmo de 2 quanto no logaritmo de 5, eu posso simplesmente multiplicar, tá? 2 vezes 5. 2 vezes 5 sabemos que é 10, né? Então, por isso que originou nesse aqui, ó, logaritmo de 10 na base 10. Aí ficou mais fácil, né? Qual que é o expoente do 10 para que o resultado de 10? Por isso aqui a gente chegamos aqui no resultado de 1. Observe, então, o quanto que essa propriedade nos facilitou. Professor, se eu fazer aqui, separado aqui, vai chegar no mesmo resultado? Vai. Só que aí, ó, logaritmo de 2 na base 10. Qual vai ser o expoente aqui desse 10 para que o resultado de 2? Então, quebra-cabeça, né? Vai ser um número decimal, você vai ter muito trabalho aí até chegar nesse resultado. Mesma coisa para esse, ó. Imagina que você precisa chegar no expoente aqui de 10 para que o resultado dê 5, também um número aí decimal, né? Então, se a gente tem, digamos, o domínio da propriedade do produto, que chamamos, a gente pode formalizar todo isso aqui, ó, em logaritmo de 10 na base 10, que é igual ao resultado 1. Tranquilo? Conseguiram entender aí a aplicação aí dessa propriedade? Então, vamos lá nesse segundo item aqui. Ó. Logaritmo de 12 na base 2, subtraindo logaritmo de 3 na base 2. Também a mesma situação de bases iguais. Porém, esse aqui eu já nos trago aqui uma subtração. Oba, subtração eu preciso aplicar aquela propriedade do quociente, que é a divisão. Então, aqui ó, eu posso simplesmente colocar 12 dividido por 3, que foi aqui, ó, a situação 12 dividido por 3. Então, lembrando que por conta que está na mesma base, certo? Então, aqui agora facilitou, né? Qual que é o expoente aqui? No caso aqui, ó, como o 12 foi dividido aqui, ó, divide por 3, já colocou direto o resultado 4, né? Então, aqui, qual que é o expoente do 2 para que o resultado dê 4? O expoente 2, né? Então, o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Então, imagina o quanto nos facilitou aí. A gente teríamos que achar o valor desse logaritmo de 12, depois subtrair com o resultado desse logaritmo de 3. Certo? Então, ele aplicou aí aquela propriedade do quociente, que é a divisão. Avançando, temos aqui uma terceira condição aqui, né? Um exemplo aqui de logaritmo de 32 na base 7 é igual logaritmo de 7, logaritmo de 2 elevado a 5 na base 7. Bom, aqui sabemos que o quê? Que esse 32, ele nada mais, nada menos, foi o quê? Fatorado, né? Se a gente for fatorar aí, ó, 32, o que é fatorar? Fatorar é eu dividir por 2, certo? Então, fatorar aqui, ó, 32 por 2 é 16, por 2 vai dar 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, assim, por isso que o 32 ele foi fatorado por 2 aqui, elevado à quinta, certo? Então, assim, dá a mesma situação, certo? E aqui, ó, eu posso utilizar aquela propriedade que fala com o expoente aqui
o expoente desse valor aqui do b, né, que ocupa aqui a posição do logaritmando, eu posso simplesmente trazer ele multiplicando o resultado. E no caso ele veio para cá, ó, tá? Esse 5 aqui não é um resultado ainda, tá? Ele está multiplicando, no caso, esse resultado. E aqui não tem, aqui, no caso, um valor exato aí, né? Precisa, no caso aqui vai dar um número aí decimal, mas aqui essa propriedade ele só nos trouxe aqui a informação de que a gente pode estar fatorando e passar para aqui, no caso aqui, o coeficiente multiplicando o resultado do logaritmo, certo? Uma outra situação aqui, logaritmo de 2 na base 27 é igual logaritmo de 2 na base 3 elevado a 3. O que foi feito aqui? Ele fatorou a base. Ele fatorou aqui a base 27, que é a mesma coisa de 3 elevado a 3, certo? Ele aplicou aquela propriedade aí, ó, de fatoração, fatorou, representou assim, e aí eu posso simplesmente pegar esse expoente aqui da base, transformar em quê? Lembra que quando, no caso, é o expoente aqui dessa base, ele precisa estar aqui no denominador? Então, por isso, para a condição para que ele fique no denominador, é sempre pôr o 1 no numerador, certo? Sempre o 1 aqui no denominador. No numerador, para que o valor que a gente quer aqui fique como denominador, certo? Então, só lembrando que, no caso, esse 1/3 aqui, 1 sobre 3, ele está multiplicando o resultado de logaritmo de 2 na base 3, que é esse logaritmo aqui, certo? Ele só aplicou a propriedade aqui, a gente fatorar para a gente reduzir, porque em algumas situações, digamos que o livro ou a questão, ela vai nos fornecer esse valor. Então, aí a gente tem que utilizar o mecanismo e ir lembrando dessas propriedades que eu preciso chegar naquele determinado valor. Porque, digamos que a gente for procurar aqui, ó, qual que é o expoente aqui desse 27 para o resultado de 2, a gente vai quebrar muita cabeça, né? Porque é um número decimal. E aí, mas aí, digamos que a questão ela já trouxe isso aqui. Opa, para mim chegar aqui na base 3, então eu preciso aqui fatorar, eu preciso utilizar aquela propriedade ó, de passar aqui para o coeficiente aqui anterior, multiplicando o resultado. Então, já pega o resultado lá, que a questão, certamente a questão já vai nos fornecer esse resultado e multiplicar. Já chega direto aí no resultado, certo? E o último aqui, temos logaritmo de 32 na base 81. Eu posso simplificar, fatorar os dois, né? Eu posso fatorar tanto o 32 quanto o 81. E aí eu vou ter o 32, sabemos que é 2 elevado à quinta, e o 81 sabemos que é 3 elevado à quarta. Feito isso, eu vou simplesmente pegar esses dois expoentes e colocar em formato de fração, tá? Sempre o valor do b ele fica no numerador e o expoente do a ele fica no denominador. E aí eu vou multiplicar esse resultado. E certamente a questão, quando ela já nos exige o conhecimento dessa propriedade, ela já vai nos fornecer esse resultado. E aí basta a gente multiplicar aqui, a gente já de imediato chega no resultado. Certo? Então, ele traga aqui esse outro tópico aqui, que é mudanças de base. O que acontece? Sendo esses valores, né, A, B e C aí, reais, aí já vem aqui os exemplos. Passar os exemplos, no caso, isso aqui é simbologias, tá? De condições aí para que, no caso, o logaritmo aí seja real. Bom, a gente tem a situação do logaritmo de 8 na base 14, é a mesma coisa aqui do logaritmo de 2 na base 8, logaritmo de 8 na base 2, dividido por logaritmo de 14 na base 2. Então, aqui, ó, sempre quando a gente tem um logaritmo de determinados números, eu posso pegar aqui e dividir
o logaritmo de 2, tá vendo? Porque aqui ele aplicou aqui o logaritmo de 2, sendo, no caso aqui, o 8, o valor de b, e depois logaritmo da base 2 aqui de 14, certo? Então, por que foi feito isso? Porque, digamos que o 8 aqui, ó, o logaritmo de 8 na base 2, eu sei que é 3. Porque 2 elevado ao expoente 3, eu chego aqui, ó, em o resultado 8. Então, digamos que é um logaritmo que a gente tem valor exato. Esse aqui eu tenho, né? Imagina para a gente identificar aqui qual que vai ser o expoente do 14 para que o resultado dê 8. A gente vai ter muita dor de cabeça. Então, para isso, a gente precisa pegar aí o domínio das propriedades. Então, aqui, logaritmo de 2, da base 2 aqui de 8, é 3. Logaritmo aqui de 14 na base 2, opa, não tem aqui exato, né? Imagina qual que vai ser o expoente para dar 14, o expoente do 2, vai me dar dor de cabeça. Opa, então vamos lembrar aqui de outra propriedade, que é o quê? Separar aqui em formato de produtos. Opa, o produto, eu sei que 2 vezes 7 dá 14. Então, por isso que ele separou aqui, utilizando a soma, né? E, oba, aqui, ó, o logaritmo de 2 na base 2, eu já sei que o expoente é 1. Tá aqui, ó, 1. E aqui mais o logaritmo de 7 na base 2. Oba, outra dor de cabeça, né? Logaritmo de 7 na base 2, também eu não tenho valor exato. Então, o que foi feito aqui? No caso aqui, ela resumiu, né? Isso aqui não teve continuidade. Ele só nos trouxe aqui, no caso aqui, a situação, né, que a gente pode estar em uma determinado logaritmo, a gente pode estar dividindo ali, né, em etapas, em N situações, que a gente chega em um determinado valor. Imagina que lá na situação do exercício, esse valor aqui, ó, ele já vai nos fornecer, né? E quando, digamos que a gente não tem mais como a gente dar continuidade, ele já traga ali aquele valor, e aí aqui a gente, nesse final aqui, a gente só iria substituir aqui e dar a resposta final. Então, o objetivo aqui do exemplo é a gente entender que há essas possibilidades de situações. Aqui ele trouxe aqui outras situações aqui, né, que a gente poderia estar aí utilizando. Bom, continuando aqui, temos aí as situações aí, né? Os exemplos resolvidos do livro. Esses aqui são exemplos resolvidos. Eu vou resolvendo aqui. A nossa aula vai aqui 3h30, né? Então, ainda temos 8 minutinhos. Acredito que dá para a gente resolver aí, pelo menos esse exemplo, né? Então, temos aqui, ó, exemplo resolvido. Lembrando que, no caso, esse exemplo já tem ele resolvido no livro, mas eu vou, digamos aqui, explicar essa resolução, né? Fica melhor aí para vocês entenderem a situação. Bom, os valores de x, tais que o logaritmo de 2x ao quadrado mais 2 na base 10 é igual a 1, são. Então, aqui eu simplesmente, digamos aí que eu vou escrever isso, né? Para mim primeiro entender a questão mesmo, digamos, colocar no formato aí da simbologia para a gente compreender melhor. Então, aqui, ó, logaritmo, aí aqui no caso ele está falando aqui, ó, de 2 vezes x ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ser o quê? Logaritmo, então é o número que fica aqui, o valor de b, né? 2x mais 1 na base 10. Então, aqui a base 10 é isso aqui, né? Vou colocar aqui a base 10. E para que o resultado seja igual a 1. Resultado aqui igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente aqui, no caso, vou mudar aqui de cor aqui, ó. Eu sei que o que? Esse resultado aqui, ó, é o expoente da minha base, certo? O resultado aqui é o expoente que vem para cá. Então, vou escrever isso dessa maneira, ó. 10 elevado a 1 é igual a 2x
ao quadrado mais 1, certo? Eu apenas escrevi, no caso, o primeiro eu coloquei a representação que o exercício não forneceu, representei aqui no formato, e aí depois eu identifiquei aqui que o 10 elevado ao expoente 1 é igual a esse valor aqui do B, certo? Bom, agora aqui a gente tem a situação aqui de uma equação de segundo grau, né? Resolvendo, então, aqui a gente precisa resolver essa equação de segundo grau. Eu vou simplesmente o quê? Passar aqui para esse 10 aqui, eu posso passar ele com o sinal negativo, né? E colocar aqui 0, certo? Eu vou ter que resolver, no caso aí, essa equação. Então, aqui eu vou... geralmente, quando em forma de representação, esses números aqui, ele fica aqui no primeiro membro, né? O 0 ele sempre passa para o final. Então, só vou modificar aqui o sinal desse 10 elevado a 1, certo? Então, aqui eu vou escrever 2x ao quadrado mais 1 vai ser igual a menos 10, certo? Que o 1 aqui não precisa. Entendeu? Igual a 0. Então, eu passei aqui para o primeiro membro só para ficar, digamos, a fórmula aí para a gente compreender melhor. Eu tenho aqui a equação de segundo grau. Olha, esse com esse eu posso juntar, né? São os números aí, os termos independentes. Então, aqui temos que 2x ao quadrado, aqui vai ser quanto? Mais 1 com menos 10, dá menos 9. Menos 9. Então, 2x, 2 que multiplica x ao quadrado menos 9 igual a 0. E aí, agora tem a situação o quê? Aqui a gente chegou em uma equação de segundo grau incompleta, né? Que é aqueles casos que, digamos que a gente não precisa a gente calcular o valor de Bhaskara, lembra da fórmula de Bhaskara? Aqui não precisa, né? Porque a gente tem a situação incompleta aqui que a gente pode simplesmente isolar esse x, que é o quê? No caso, o x aqui no caso ao quadrado, né? X ao quadrado, eu vou passar o 2, eu vou passar para depois o quadrado. Vai ser igual, esse 9 eu vou passar ele por mais, e esse 2 que estava multiplicando o x, ele vai passar aqui, ó, dividindo. Então, eu aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 9 dividido por 2. Acabou por aí? Não, né? Por quê? Porque preciso aqui, ó, achar o valor de x. Preciso isolar todo o x. Então, esse expoente 2, ele passa em forma de raiz. Então, aqui, eu vou simplesmente colocar que x vai ser igual a... X vai ser igual... Deixa eu mudar aqui para esse... raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 9 dividido por 2. Bom, a raiz quadrada desses dois números, também o 9 não divide por 2, né? Mas o 9 eu tenho em raiz quadrada, né? Qual que é, no caso aqui, a raiz quadrada de 9? No caso, 3, né? Eu tenho raiz quadrada de 2 eu não tenho. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. X é igual raiz quadrada de 9, eu sei que dá 3. E embaixo aqui eu vou permanecer a raiz quadrada de 2, porque a raiz quadrada de 2 eu não tenho esse valor, certo? Então, no caso aqui, já é o resultado aí dos valores aqui de x, né? A condição aqui, os valores de x. Só um detalhe aqui, ó, que quando a gente se trata de equação de segundo grau, a gente se trata de mais e menos, né? Mais e menos. Então, aqui eu tenho aqui esse valor positivo e ele negativo, tá? Ou seja, x aqui vai ser igual a 3 raiz de 2 positivo, digamos com x1, e o x2 eu vou ter menos 3 raiz de 2. Certo? Um positivo e outro negativo. Conseguiram entender aí essa situação?
esse primeiro exemplo aí, que ele tem, no caso aí, é um exemplo resolvido, né? Ele tem aí essa resolução aí no livro. Certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat, tranquilo. Bom, pessoal, teria mais exemplos resolvidos aqui, né? No livro lá, ele traga também a questão 2, 3 e 4 resolvidas. Eu iria, digamos, resolver mais para vocês aqui, porém o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, quando a gente começa a resolver, começa a surgir dúvida, a gente retorna, às vezes não dá para a gente resolver quantidade suficiente de questões, né? Que a gente gostaria de resolver. Mas, como a gente vai ter um momento de resolução de questão, a gente vai estar deixando essas questões para a gente resolver nesse aulão que a gente for fazer, tá? A gente vai estar agendando para a gente estar resolvendo mais questões voltadas a isso, para, digamos, para a gente pegar melhor aí, né, nessa questão dessas aplicações